Som. Som. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus, né? Tivemos um probleminha técnico, mas já está, acredito que está resolvido. Nós vamos iniciar o nosso culto de ensino, mas antes estaremos louvando o Senhor. Agora, se Deus quiser, vai sair com o áudio, em nome de Jesus. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino de número 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Pra recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Pra suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Vamos louvar também com o hino de número 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor, a colheita completou-se, é a vida
está se abrindo num bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos transladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém. Agradecemos a oportunidade. E esse vai ser o tema do nosso estudo de hoje. Nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo, um tema importante para as nossas vidas. Para aqueles que não nos conhecem, eu sou o pastor Marcos Fernandes, da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Mutum, e nós estamos aqui para transmitir o ensino bíblico da palavra do Senhor. Então, estaremos meditando nesse tema tão importante, a verdade acerca da vinda do Senhor. Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim para nós: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Estaremos fazendo a oração, e nessa oração estarei incluindo, né, os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo nesta hora, pararam lá, né, certamente alguma atividade para estar, né, participando do culto de ensino. Irmãos que amam a palavra de Deus, que desejam, né, estar sempre aprendendo, e com certeza, se nós pudéssemos estar reunindo toda a igreja, eles estariam aqui participando do ensino bíblico da palavra do Senhor. Mas quero incluir também a família do pastor Ari Coelho, que veio a falecer ontem, na noite de ontem, e foi sepultado hoje à tarde, ali na cidade de Caratinga. Ele era o pastor emérito da Igreja Assembleia de Deus de Caratinga e pioneiro aí da região, um homem que deixou um legado muito grande, um homem que, né, Deus usou tremendamente na sua obra. Agora, né, fica o seu legado para nós, a igreja aí da região, e também oramos pela família enlutada, né, que perde aí, né, o pastor Ari Coelho, e a igreja do Senhor Jesus ali também no campo de Caratinga, aquele vasto campo de Caratinga, que com certeza, né, está sentindo a falta do nosso pastor Ari Coelho. Que Deus console, conforte o coração de todos, é a nossa oração. Vamos orar nesta hora. Amantíssimo Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de nós estarmos transmitindo, Senhor, a palavra do Senhor. Peço, Senhor, que fala em cada coração, o Senhor conhece as nossas necessidades. Peço, Senhor, pelos irmãos que estão em casa, ouvindo, Senhor, participando deste culto, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Quem está enfermo, o Senhor vai curando. Quem está triste, o Senhor vai alegrando. Quem está, Senhor, precisando de uma bênção agora neste momento, nós ministramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Também lembrando o Senhor da família enlutada, que perdeu o seu ente querido, o pastor Ari Coelho ali em Caratinga, o Senhor esteja confortando aquela família e também a igreja do Senhor ali, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, também eu quero fazer propaganda da nossa lição da Escola Dominical. Domingo nós estaremos estudando, né, mais uma lição, a penúltima lição do trimestre, o verdadeiro pentecostalismo. A lição de número 12 é a urgência do discipulado. Nunca se foi tão necessária a igreja trabalhar na questão do discipulado. É a lição que vai nos abençoar. Domingo, né, será transmitida também a lição, porque nós não estamos podendo fazer mais de uma reunião por semana, segundo o decreto municipal. Então, nós só temos culto domingo à noite, às 19 horas. Mas a lição será transmitida, como foi transmitida domingo passado, na ministração do nosso diácono, irmão Eliabe. Então, os irmãos, fiquem atentos aí para estarem participando da aula da palavra do Senhor. Nós vamos prosseguindo, porque o nosso tempo não podemos passar do horário, vamos adiantando então. A introdução diz assim: muitos criticam e até zombam quando os crentes dizem que Jesus vai voltar. Alguns dizem que nós, os crentes, gostamos de estar anunciando o fim do mundo, né? Outros zombando dizem, né,
que ouve falar que Jesus volta e Jesus nunca voltou. Então tem vários os zombadores, né, da segunda vinda do Senhor Jesus. Mas nós, né, que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que Jesus voltará. E temos a plena certeza, a plena convicção, porque Jesus nunca mentiu, nunca mentiu. E Ele também não mentiria para nós nesse quesito. Ele vai voltar, é promessa do Senhor. Nós temos mais de 1.800 passagens bíblicas anunciando que Ele vai voltar. A grande maioria no Antigo Testamento e também uma boa parte no Novo Testamento, anunciando que Cristo virá outra vez. E agora Ele não vem mais como Ele veio, né? Daquela maneira humilde, né? Para ser judiado pelos homens. Agora Ele vem com grande poder e glória para arrebatar a sua igreja. É o nosso tema de hoje. Vamos lá então. Primeiro tópico do nosso ensino de hoje é promessa da segunda vinda de Cristo. Jesus prometeu voltar, os anjos disseram que Ele vai voltar, os apóstolos afirmaram que Ele vai voltar. Então nós temos em três áreas anunciando que Ele vai voltar. Primeiro, o próprio Jesus falou que Ele vai voltar. Segundo, os anjos também disseram que Ele vai voltar. E terceiro, os apóstolos que conviveram com Ele, que aprenderam dele, também anunciam que o Senhor Jesus voltará. Vamos lá, Jesus prometeu voltar. Versículo Mateus 24, 44, eu transcrevi a maioria dos versículos para adiantar o nosso estudo aqui, para que os irmãos, né, não fiquem prejudicados. Porque se a gente for, né, procurar todas as citações na Bíblia, o nosso tempo não dá, que nós temos que parar 8 horas da noite. Então vamos lá. Mateus 24, 44 diz assim: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Está ali a citação no nosso slide, né, no nosso data show. Então, nós sabemos que o capítulo 24 de Mateus é o famoso capítulo escatológico, né, o famoso sermão escatológico do Senhor Jesus. Ou seja, foi o capítulo que ele se dedicou a explicar como seria o final dos tempos, né, como seria o final dos tempos. E ele, depois de ter explicado várias coisas, vários sinais, né, que antecederiam a sua vinda, ele diz essa palavra: estais, pois, vós apercebidos também, porque o Filho do Homem, é um título de Jesus, né? Há de vir a hora em que não penseis. Então nós somos advertidos por Jesus a estarmos com a nossa vida preparada, não é isso? Não podemos deixar para preparar na última hora, não podemos brincar hoje achando que Ele vai demorar, porque Ele pode vir a qualquer momento, né? Alguns dizem que Jesus vem para quem morre. Não, realmente quem morre, a vida terrena dele ganhou ali um ponto final, né? Ele teve um ponto final na sua existência terrena. Se ele é servo do Senhor, então para ele realmente Jesus já voltou, porque agora o próximo evento que ele vai participar vai ser o soar da trombeta, quando ele será transformado e arrebatado. Mas se ele morreu sem Jesus, ele já vai enfrentar, né, o julgamento final, onde será julgado e condenado pelos seus pecados. Outra citação está lá no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 3, que diz assim, ó: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então observa só, Jesus, que nunca mentiu, né? Nunca mentiu. Ele diz para nós que Ele voltará. Ele diz que, ó, virei outra vez, porque Ele já veio uma vez. Ele veio humilde, nasceu, né, como uma criança normal, foi concebido por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu, né? Maria teve ali seu parto normal. Jesus cresceu, foi amamentado, cresceu, corria, né, quando era criancinha, mas ele cresceu, né? Jesus não é menino mais, ele se tornou adulto, iniciou seu ministério terreno com 30 anos de idade, e a partir dali ele foi ungido pelo Espírito Santo, e ele começou a desempenhar a sua tarefa. Então ele prega, ele ensina, ele doutrina, ele expulsa demônios, ele cura enfermos, ele desafia os homens, e ninguém conseguiu apontar nele nenhuma falha, nenhum pecado. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a pessoa do Messias. E depois de ter falado somente a verdade, nós não podemos pensar que ele vai mentir para nós agora. Ele diz que voltará, ele vai voltar. Passados 2000 anos, né, de pregação do Evangelho, Jesus continua com essa promessa firme. Aí a gente pergunta assim, então por que ele não voltou? Porque Deus faz tudo no tempo certo. O nosso tempo é o cronos, né, de cronologia, o nosso relógio. Aqui à minha esquerda tem um relógio. E o tempo de Deus é o kairos. O que é o kairos? É o tempo de Deus. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Então não é no momento que nós queremos. Eu me lembro quando eu me converti, há mais de 30 anos atrás, quando eu vim aquela época do carnaval, que eu vi o pessoal se embriagando, né, prostituindo nas músicas de carnaval ali, naquelas bandas de carnaval,
eu falava assim: Senhor Jesus, eu podia voltar agora para essa gente ficar. E depois eu me arrependi de ter falado essas palavras. Por quê? Porque um dia eu estava lá. Então, se Jesus volta naquela época, eu também tinha sido perdido. Então, a nossa oração é para que Jesus salve o maior número de pessoas. Mas vai acontecer um dia que, quando Ele vai voltar, as pessoas estarão se embriagando, prostituindo, adulterando, nas idolatrias, nas feitiçarias, né? Nas suas mentiras. Então, Jesus voltará e essas pessoas serão pegas de surpresa. Mas nós, os cristãos, nós, aqueles que obedecemos, procuramos obedecer a palavra do Senhor, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós somos avisados por Jesus a estarmos apercebidos ante a sua vinda eminente. Então, olha o que ele diz aqui, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha que promessa maravilhosa. Então, Jesus prometeu voltar. Vamos agora ao outro. Os anjos disseram que ele vai voltar. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 10 e 11, que diz assim, ó: estando com os olhos fitos no céu, quem? Os discípulos. Jesus subiu, né, foi assunto ao céu, ali no Monte das Oliveiras. E os discípulos estavam ali, reunidos. A Bíblia diz que cerca de 500 irmãos viram Cristo ressuscitado. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, agora nós não sabemos quantos deles estavam ali no Monte das Oliveiras, quando Jesus deu as últimas instruções para os discípulos, e uma delas é justamente a questão do discipulado, que vai ser a lição da escola dominical de domingo, e Jesus então foi subindo, né? Foi subindo, e a Bíblia diz que uma nuvem o ocultou, e quando os discípulos estavam olhando para cima, aconteceu esse fato que eu vou ler agora para os irmãos. Diz o seguinte, ó: estando com os olhos fitos no céu, quem? Os discípulos, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Atos 1, versículo 10 e 11. Então os anjos testificam que Jesus voltará. E Zacarias profetizou que o Messias pisará no Monte das Oliveiras, na sua vinda gloriosa. E a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras se fenderá ao meio, ele vai se partir ao meio. Uma banda vai para o norte, uma banda vai para o sul. Então, abrindo mais espaço ainda para a batalha do Armagedon, que é uma batalha final que haverá, né, os exércitos do inimigo, né, contra Israel. E Jesus voltará em glória com a sua igreja para libertar Israel dos seus inimigos que vão clamar pelo Messias. Então, Zacarias profetizou que ele vai descer no Monte das Oliveiras. Então, essa profecia diz que ele sobe, né, ali no Monte das Oliveiras, ele subiu. Foi anunciado pelos anjos que ele vai descer, né, e ele desce no Monte das Oliveiras, segundo a profecia também de Zacarias. Então, Jesus diz que voltará, os anjos disseram que ele voltará outra vez. Vamos agora aos apóstolos. Os apóstolos também afirmaram que o Senhor Jesus voltará. Paulo disse em Tessalonicenses 4, 15 a 16. Se a gente fosse pegar mais citações, o tempo não vai dar. Então a gente pega uma só para facilitar o nosso tempo aqui, viu? Então diz o seguinte, Paulo, ó: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses, primeira carta, né, capítulo 4, versículos 15 e 16. Então, os apóstolos, né, que conheceram o Senhor Jesus, Paulo não conheceu o Senhor Jesus, mas ele recebeu por revelação, não é isso? Ele disse que ele recebeu por revelação. Mas os discípulos que andaram com Jesus, inclusive Pedro, eles anunciam que o Senhor Jesus voltará. O apóstolo João também, que foi o último dos apóstolos a morrer, também testificou que o Senhor Jesus voltará. Então temos a palavra de Cristo, a palavra dos anjos e a palavra dos apóstolos. E nós, a igreja, né, do Senhor Jesus, estamos pregando que Ele voltará. Querendo o mundo ou não, querendo o diabo ou não, querendo os governantes ou não, querendo os ímpios ou não, não importa, Jesus voltará outra vez. Só que agora é em glória. Ele volta em glória, né, glorificado, e vai, né, implantar o seu governo milenial. Ele voltará outra vez. Vamos passar aqui no nosso slide. Características da vinda de Cristo. Será precedida por sinais, né? Nós temos aqui em Mateus 24, vou ler essa citação, essa aqui eu não transcrevi, eu vou ler essa citação que diz o seguinte, ó: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas essas coisas são o princípio das dores. Então observa só, a volta de Jesus, a sua segunda vinda, gloriosa vinda de Jesus, em duas fases. A primeira para arrebatar a igreja do Senhor, será silenciosa ao mundo, mas revelada à igreja. Os salvos serão ressuscitados, os que morreram ressuscitarão e os vivos serão transformados. Tudo isso em fração de milésimo de segundo. E os salvos então subirão para estar com Jesus. Passar-se-ão 7 anos, 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de tribulação. No final dos 7 anos, cumprindo a última semana de anos das 70 semanas de Daniel, Jesus volta então em glória com a igreja glorificada e também os anjos. Ele volta para implantar o seu reino milenial e libertar Israel dos seus inimigos. Mas antes que isso aconteça, o Senhor Jesus deixou os sinais para que nós estejamos apercebidos. Então ele falou de falsos profetas, falsos cristos, ele falou de fome, guerra, pestes, terremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Aí você diz para mim o seguinte: mas pastor, sempre houve terremoto, mas nunca houve tantos terremotos como está havendo agora. Pastor, sempre houve fome, mas nunca houve tanta fome e tanta inversão de valores como está acontecendo agora. Inclusive, nesse momento que nós estamos falando agora, existem vários países passando fome, várias populações de alguns países estão passando fome, e os homens estão gastando bilhões e bilhões de dólares, inclusive o Brasil, para mandar satélite lá para o espaço, a Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes, a China. O Brasil mandou um satélite agora recentemente, o satélite chamado Amazônia. Essas coisas custam bilhões e bilhões para mandar um negócio dele para lá. E por que nós, seres humanos, por que eles gastam tanto dinheiro com coisas supérfluas, enquanto o ser humano está passando fome? Não é isso? Aí querem culpar Deus das pessoas estarem passando fome. É porque Deus entregou o governo para os homens governar. E o que os homens estão fazendo? Inverte os valores, se tornam tiranos e não socorre o seu irmão necessitado. Países africanos passando fome, não é isso? Enquanto estão gastando dinheiro com milhões. Inclusive, nesse momento, a Etiópia, país africano, está vivendo mais uma crise humanitária. A guerra estourou lá naquele local novamente e as pessoas estão saindo lá do país para não morrer. E onde eles se ajuntam, está faltando comida para eles, tá? Então, quer dizer, imagina se os Estados Unidos, ao invés de mandar um satélite para lá que gasta bilhões, por que não ajuda a matar a fome dessa gente, Então, a gente vê que a culpa não é de Deus e a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Então, o aumento da violência, a inversão de valores, o esfriamento do amor de muitos cristãos são os sinais mais claros e mais precisos de que Deus está próximo de fazer uma intervenção nessa terra, e a intervenção que Ele vai fazer é justamente o Senhor Jesus voltar e consertar todas as coisas. Então será precedida por sinais, será na hora em que nós não sabemos. Mateus 24, 27, que diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Também os versículos 36, que diz assim, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E agora o versículo 44, que diz assim, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que não penseis. Então observa só, 3 versículos, que nos fala da urgência de nós estarmos com a nossa vida preparada. Infelizmente, enquanto nós estamos falando essas palavras, a gente sabe que muitos cristãos estão levando a vida na brincadeira, levando a vida cristã na brincadeira como se Cristo não fosse voltar. Se comportam como os ímpios, zombadores, que dizem que Cristo não voltará. Então, alguns crentes com seu comportamento leviano, eles estão dizendo que eles não acreditam mais, ou podem levar a vida de qualquer maneira. Mas a nossa palavra hoje, para tantos quantos estão nos ouvindo, é justamente para que as pessoas estejam apercebidas, preparadas, com a sua vida preparada, porque a trombeta pode soar a qualquer momento. O versículo 36, Jesus falou que nem os anjos, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai é quem sabe quando será a vinda do Filho do Homem. É lógico, Jesus, quando falou essas palavras, ele estava dando toda a glória ao Pai. Jesus nunca se vangloriava, sempre ele dava glória para o Pai. Hoje ele sabe o dia da sua vinda. Jesus, como Deus, ao retornar a sua glória,
todo o poder me dado no céu e na terra. Mateus 28, versículo 19 e 20. Então, ele retorna à sua glória, tá? Ele continua sendo Deus humanizado, limitado. Mas agora, ele retornando à sua glória, como ele retornou há 2.000 anos atrás, Jesus, então, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe o dia da sua vinda, mas aqui na terra, ele dava toda a primazia para o Pai. Então, disse ele que, quando ele estava aqui, o Pai sabia o dia da sua vinda. Então, Jesus está lá no céu e sabe perfeitamente o dia, o momento exato em que ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, tão querida por ele, onde que Paulo disse, capítulo 4 de Efésios, que ele morreu por ela. Também a vinda de Cristo será breve. Nós falando de características da vinda do Senhor. Primeiro, será precedida por sinais. Nós estamos vendo esses sinais cumprir diante dos nossos olhos. Segundo, será na hora em que nós não pensamos, não sabemos. Assim como foi na época de Noé, as pessoas não deram crédito à palavra de Noé, o dilúvio veio e levou todos eles, né? E também a vinda do Senhor Jesus será breve. Apocalipse 22, né? O apóstolo João, depois dele ter sido usado por Deus para escrever o Apocalipse, depois dele ter visto tudo aquilo acontecendo João, tudo que vai acontecer no final, João já viu de antemão. E ele conclui no final do capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas, certamente diz, cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Então observa só, a vinda do Senhor será breve, Jesus virá para implantar o seu governo, Jesus virá para aqueles que o aguardam para a salvação, a nossa salvação será completa, né? Hoje nós somos salvos, mas nós ainda estamos sujeitos à queda no pecado, mas o dia que nós saímos dessa terra, que a trombeta soar, e nós saímos daqui, então a nossa salvação será plena, veremos a face do Senhor Jesus, como Ele é, e o adoraremos, né, pessoalmente. Vamos para outra característica, essa aqui eu transcrevi o versículo, diz assim, Jesus, a vinda do Senhor será como um ladrão, tá? Diz o seguinte, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segunda carta de Pedro 3:10. Então observa só, Pedro comparou a vinda do Senhor Jesus como um ladrão chega numa casa. O ladrão avisa quando vai chegar na casa de alguém? Não. O ladrão, ele não manda recadinho, deixa aí as coisas aí que essa noite eu vou dar uma passadinha e vou pegar. O ladrão não faz isso. Ele procura aquela hora em que as pessoas estão desapercebidas e chega para assaltar. Qual a diferença entre o ladrão e o Senhor Jesus? Que o ladrão, ele vem para tomar aquilo que não é dele, pega aquilo que não é dele. Jesus vem para levar uma igreja que é dele. Então Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue, ele virá para buscar essa igreja para morar no céu de glória com ele. Paulo falou dessa união de Cristo com a igreja lá em Efésios capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu beber um pouquinho d'água. E a garganta vai secando. Então a vinda de Cristo será como ladrão. Não diz que vai ser ladrão, diz que é como ladrão. O ladrão não avisa, também a vinda do Senhor Jesus não será avisada para ninguém. Será inevitável, tá? Tessalonicenses 5:3, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Então, observa só, né? Haverá um acordo de paz, né? As pessoas acharão que vai estar tudo bem, né? O mundo vai superar essa pandemia, o mundo vai superar as crises econômicas, né, que estão vindo, né, por causa dessa pandemia, os conflitos, né, acabarão e haverá uma paz mundial produzida, né, pelos acordos de paz que o anticristo vai fazer. E só que a Bíblia já previu isso, a Bíblia chama isso de falsa paz, tá? O que a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Essa destruição aqui será a grande tribulação que vai se abater sobre esse mundo. Se hoje está ruim, multiplica isso por 1000 vezes, é o que vai acontecer após a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja na grande tribulação. Então nós temos que estar, nós a igreja não podemos dormir, temos que estar com nossos olhos abertos e apercebidos, né, ante a vinda do Senhor. Terceiro e último, resultados da vinda do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Os fiéis serão arrebatados. Resultados da vinda de Jesus. Depois nós, disse Paulo, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
1 Tessalonicenses 4,17. Então, os irmãos lá da cidade de Tessalônica tinham muita dúvida com respeito à volta do Senhor. Então, o que Deus usa? Deus pega Paulo e usa Paulo para escrever sobre esses assuntos. E Paulo recebeu tudo isso por revelação. E ele, então, escreve e fala, é um dos textos mais claros sobre o arrebatamento da igreja. Então, a igreja será arrebatada, Jesus voltará para buscar a sua igreja, tá? E não vai buscar uma igreja de qualquer maneira, vai buscar quem está aguardando a Jesus chegar, né? Orando, aquelas pessoas que estão procurando obedecer a palavra do Senhor, aquelas pessoas que não abrem mão da adoração, aquelas pessoas que não abrem mão da comunhão com o Senhor, aquelas pessoas que não ficam matando ceia por causa de qualquer coisa, aquelas pessoas que procuram, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo também, essas pessoas que estão sentindo, né, que Jesus está breve, né, a volta de Jesus, elas estão se preparando a cada dia. Então, Cristo vem para essas pessoas. Infelizmente, a Bíblia previu também que muitos serão pegos de surpresa e ficarão para trás, tá? Ficarão para trás e vão perder a sua oportunidade. Então, os fiéis, resultados da vinda de Jesus. Primeiro, os fiéis serão arrebatados, tá? O que é arrebatar? A palavra no original arrebatar é tirar com força, ou seja, né, as pessoas, os vivos serão transformados, isso em milésimo de segundo, não vai dar tempo para nada. É como o marido e a mulher está andando um do lado do outro, de repente o marido que não serve a Deus e a mulher serve, ele vai olhar para o lado e não vai ver ninguém mais. A mulher foi arrebatada. Jesus falou sobre isso. Ele falou: estarão dois dormindo numa cama, um será levado e o outro será deixado. Por quê? Um está preparado, o outro não está. Disse Jesus que duas mulheres estarão moendo no moinho, né? Estarão trabalhando ali moendo no moinho, e de repente uma será levada, a outra será deixada. Então Jesus falou justamente daqueles que estarão preparados e daqueles que não se prepararam. Lembra da parábola das 10 virgens? Então é isso aí, tem que estar com a sua vida preparada, porque ninguém sabe quando o noivo chegará, tá? A sua noiva tem que estar pronta. Outro resultado da vinda do Senhor: os que aqui ficarem sofrerão os horrores da grande tribulação. Mateus 24, 21 diz assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então observa só, Jesus profetizou o pior período da face da terra. Esse período é chamado de grande tribulação, tempo de angústia, grande aflição, ira futura. A grande tribulação, ela tem vários títulos na Bíblia Sagrada, mas é o período, segundo o Senhor Jesus, o pior período que a sua humanidade vai enfrentar. Disse ele que nunca houve e nunca haverá outro igual a esse. Será um tempo tenebroso. Você observa hoje, em plena pandemia de Covid-19, as pessoas não se arrependem, as pessoas não param de blasfemar, as pessoas não param de perseguir os cristãos, as pessoas não param de zombar de Deus e da palavra de Deus. Elas estão doidas para acabar a pandemia, para voltar para suas prostituições, para suas cachaças, para os seus encontros, né, de drogas e tudo quanto há. Então, o ser humano que não teme a Deus, não há recurso para esse tipo de gente, não há solução para ele, a não ser que ele se arrependa e creia em Jesus como seu Salvador. Aí sim, ele vai entender a real vontade de Deus para a sua vida. Então, muitos sofrerão, né, os horrores da grande tribulação. Tem um hino que diz, né, na vinda de Jesus quanta surpresa, tristeza e pavor para quem ficar, notícias e manchetes nos jornais, né, no rádio e a televisão no ar. Um acontecimento nunca visto, em breve irá anunciar que Cristo arrebatou a igreja e vai embora por aí. Eu esqueci o restante do hino. Então, é fato isto, né? A tribulação será horrorosa para quem vai ficar. A Bíblia diz que até a morte por um período vai fugir das pessoas. As pessoas vão tentar se matar de tanto sofrimento, e a Bíblia diz que a morte vai fugir delas, tá? Então, será um período tenebroso. Então, a nossa palavra é: prepara a sua vida a cada dia, meu irmão. Prepara a sua vida, minha irmã. Se alguém que está me ouvindo aqui está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo, tá? Não há pecado nesse mundo que paga a pena você sofrer as agruras da grande tribulação e perder a sua alma. Volte para Jesus o mais rápido possível, porque Ele breve virá. Os sinais são os maiores, né? Os maiores atestadores de que Cristo voltará. Outro resultado da vinda do Senhor: haverá descanso para os salvos. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição,
longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 10. O que aconteceu? Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, mesmo ele falando da vinda do Senhor, alguns irmãos lá de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, tiveram dúvidas. Eles não entenderam o que Paulo quis dizer. Eles acharam que Jesus já estava voltando naquele mesmo dia. Então o que Paulo fala? Ele vai escrever a segunda carta explicando os sinais que antecederiam a vinda do Senhor. Então, para que nós não venhamos ficar em confusão, nós precisamos olhar para os sinais. Então Jesus falou para os sinais. Certa feita os judeus pediram a ele um sinal. Ele diz o seguinte: olha, vocês sabem discernir o sinal dos tempos. Vocês sabem discernir o sinal dos tempos? Não. Vocês sabem discernir quando vai chover. Vocês olham para o céu, sabem se vai chover ou não, se é tempo de colheita ou não. E vocês não sabem discernir o sinal dos tempos? Então ele falou: não será dado sinal para vocês. Então observa só, nós precisamos olhar para os sinais. O dia ninguém sabe. Existem vários movimentos religiosos aí, né, que tentam marcar o dia da vinda de Jesus, né? O sabatista, né, os russelitas, eles tentam marcar a vinda de Jesus. Marcaram várias vezes, mas nada aconteceu, quebraram a cara, porque ninguém sabe o dia da vinda do Senhor. Qualquer pessoa hoje que se apresentar dizendo que sabe o dia, ele é um falso profeta, porque a Bíblia não deixou esta válvula de escape para os homens. Não foi dada aos homens a condição de saber o dia, tá? Nós temos que estar apercebidos. Então, outra característica, né, resultado da vinda do Senhor Jesus é justamente o descanso para os salvos. Os salvos vão descansar das lutas, das tribulações, das agruras desta vida, do sofrimento, das perseguições. Nesse momento que nós falamos aqui, existem vários países que estão perseguindo os cristãos, né? Persegue, se alguém for pego portando a Bíblia dessa, ele é perseguido e alguns até mortos. Recentemente agora, mataram um pastor, se não falha a memória, não sei se foi no Iraque ou se foi no Irã. Mataram um pastor, ele era muçulmano, se converteu ao Evangelho, ele foi preso, ameaçado, e ele não negou a fé, eles mataram aquele homem, tá? Ou seja, vários países são nocivos para os cristãos, nocivos, tá? Então, esses que morrem por amor ao Evangelho de Cristo, vão descansar eternamente, nunca mais morrerão, nunca mais sofrerão, nunca mais adoecerão, ninguém nunca mais dá tiro nele, nem chibatada, nem nada, estarão para sempre com o Senhor. E nós também, que aqui estamos labutando, né, o nosso país ainda tem algum tipo de liberdade, estão tentando privar a igreja aí de algumas liberdades, não por causa de pandemia, mas já tinha alguns projetos aí para calar a boca da igreja. Hoje a gente vê aí, né, algumas necessidades restritivas por causa da pandemia, é justo isso, mas isso não pode durar muito tempo, tem que ser rápido, né? Mas mesmo antes da pandemia, já há pessoas no Brasil que querem acabar com as igrejas, querem calar as igrejas, viu? Haja vista, né, líderes políticos aí, que vocês já sabem muito bem, que pregam, né, já contra as igrejas aí. Então nós precisamos saber que isso é sinal da vinda de Jesus, e nós precisamos saber que o nosso descanso, segundo o profeta Miqueias, não é aqui. Então nós temos que lutar, pregar, orar, interceder, evangelizar, enquanto é dia, porque a noite virá quando ninguém poderá fazer mais nada. Que Deus nos ajude, né, está preparado. E a perguntinha que não pode deixar de ser feita aí, ó: você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Se Jesus voltar hoje, você vai subir? Se Jesus voltar hoje, você vai ficar alegre? Porque lá em Apocalipse capítulo 1, diz o seguinte, que muitos vão chorar, muitos vão se lamentar na vinda do Senhor. E eu te pergunto mais uma vez, e você vai se alegrar ou você vai chorar? Então, se você vai se alegrar, então nós estamos juntos, nós vamos subir junto. E se a morte pegar algum de nós no meio do caminho, não importa. Os que morreram em Cristo, disse Paulo, ressuscitarão primeiro. Por que eles vão ressuscitar primeiro? Porque eles morreram fazendo a vontade do Senhor. Nós, os vivos, ainda estamos sujeitos a cair, mas quem morreu fazendo a vontade do Senhor, a Bíblia diz o seguinte, ó: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então já cumpriram a sua missão, estão aguardando a ressurreição. A trombeta soando, eles ressuscitam primeiro. Os vivos serão transformados logo em seguida, tudo em fração de segundo, e eles sobem os dois grupos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Você vai ver isso lá em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 em diante. Então que Deus abençoe a todos, que você possa estar preparado para a vinda do Senhor. Bom,
Domingo, então, será a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, também gravada. E na próxima terça-feira, permitindo Deus, estaremos transmitindo mais um estudo bíblico, né, ao vivo, para os irmãos estarem sendo abençoados. Publica aí esse vídeo, divulga, compartilhe, né, fala com outras pessoas para estarem juntamente sendo abençoadas em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com todos em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, mais uma vez falamos contigo. Agora, para te agradecer, Senhor, por essa transmissão, te agradecer pela vida dos irmãos que participaram deste culto, os irmãos que aqui estão me ajudando, o Senhor esteja recompensando, abençoando a cada um. Também, Senhor, os irmãos que estão em casa, nós pedimos uma bênção especial da parte do Senhor para a vida de cada um. Seja conosco a tua graça, te pedimos, no poder do santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.